Boa noite. Boa noite. Boa noite. Espera aí um minuto. Então, vocês estão me ouvindo direitinho, né? O título eu errei. Não é primeira e segunda semana de gestação. É segunda e o início da terceira semana de gestação. Porque a primeira semana de gestação já tivemos semana passada, certo? Então, a gente vai ver a segunda e a terceira semana de gestação. Lembrando que quando a gente estuda, nós estudamos as 4 primeiras semanas de gestação, certo? Que é caracterizado pelo maior desenvolvimento do bebê, certo? É onde coisas vão se transformando na outra. Então é muita coisa. Tem gente que gosta de estudar embriologia. Tem gente que não gosta. Por quê? É muita coisa. É uma coisa se transformando na outra, e daqui a pouco vem um nome diferente, e vem outro nome, vem outro nome. E às vezes as pessoas acham muito chato ficar aprendendo embriologia e etc. Mas a embriologia é fundamental para o desenvolvimento e o entendimento de diversas comorbidades, certo? Porque durante o desenvolvimento embrionário, é, várias coisas podem influenciar esse desenvolvimento, como a alimentação da mãe, que são fatores externos, é, como uso de remédios, uso de drogas, cigarro, álcool, uso de determinadas substâncias, o sol, o estilo de vida, se é sedentário, se faz alguma atividade física, tudo isso pode estar relacionado ao desenvolvimento desse bebê. E a gente chama, que eu falei ontem, né, para a aula que já iniciou a segunda semana de gestação, mas eu vou repetir alguns passos hoje para relembrar, para a gente começar a terceira. A gente tem um período de desenvolvimento humano que a gente chama de período crítico do desenvolvimento. Esse período crítico do desenvolvimento é um período pelo qual é, o bebê está suscetível a, a uma maior modificação estrutural, fisiológica, bioquímica em relação a qualquer outro período. É ali que ele pode sofrer mais se caso a mãe não tiver um estilo de vida regulado. A gente chama esse período de período crítico do desenvolvimento. Ontem eu também falei de uma coisa chamada de plasticidade fenotípica. Plasticidade é a capacidade do corpo a se modelar ao estilo, por exemplo, do feto, do embrião em desenvolvimento, a ele se modelar ao estilo de vida da mãe. Por exemplo, se uma mãe ela tem uma nutrição escassa, né, poucos nutrientes e etc., o desenvolvimento do bebê vai ser um. Enquanto uma mãe que se alimenta dietas hipercalóricas, muito ultraprocessados e etc., o bebê vai ser outro. Porque, de certo modo, esses nutrientes vão chegar a esse bebê e, nesse desenvolvimento, pode gerar futuramente problemas como hipertensão, resistência à insulina, diabetes, problemas cardiovasculares, problemas inflamatórios e pode chegar até obesidade. Tanto mães que se alimentam com a quantidade nutricional abaixo, quanto mães que se alimentam com a quantidade nutricional acima, justamente pode ter essas características. Só para a gente iniciar a aula, né? Por exemplo, uma mãe que se alimenta com poucos nutrientes,
esse bebê, esse feto em desenvolvimento, ele vai se adaptar a uma vida escassa de nutrientes. E a gente viu ontem também que o desenvolvimento, ele prefere órgãos específicos, principalmente o sistema nervoso central. Então, os nutrientes, eles são desviados para o desenvolvimento do bebê em relação ao sistema nervoso central, que é o cérebro, medula, enquanto outros órgãos recebem o mínimo de nutrientes. Então, enquanto isso, quando ele nascer, ele vai estar com o corpinho, né, a estrutura do bebê, ele já está adaptado para uma quantidade de nutrientes abaixo do normal, e quando volta, né, quando volta não, quando vai para o ambiente, recebe uma dosagem muito grande de nutrientes. Aí vem a amamentação, aí daqui a pouco outros alimentos, e isso vai favorecer que o corpo, por escassez de nutrientes, começa a pedir nutrientes. Aí o bebê começa a sentir fome, 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 fome. A mãe dá alimento, alimento, alimento. O bebê, e depois criança, começa a desenvolver, né, o sobrepeso, chegando a um processo de obesidade, e com isso pode também gerar problemas cardiovasculares no futuro, numa idade tardia, 20 anos de idade, por exemplo. É por isso que, desde pequeno que eu vi, né? Eita, crianças nasce magrinha, mas depois engorda, justamente por causa disso, desse processo. É um processo não momentâneo ali, no início da vida, mas um processo que pode ocasionar problemas no futuro, quando o corpo começa a envelhecer, o processo ali metabólico já não é mais o mesmo, aí o corpo agora começa a mostrar o que aconteceu por uma alimentação não adequada quando ele estava dentro da barriga da mãe. É um negócio mais prolongado. A primeira semana de gestação, tem gente que entrou agora, né? Então o título tá errado, não é primeira e segunda, é segunda e terceira semana de gestação, o início. Nem sei se vai dar tempo de terminar tudo, porque é muita coisa. Mas a primeira semana de gestação a gente conta. Desde o processo de fecundação, quando o óvulo encontra o espermatozoide, até quando o embrião chega no útero. Vocês sabem, né? Que ele vai migrando pela tuba uterina e depois que ele chega no útero para fazer o processo de implantação, certo? A partir daí, quando o embrião chega no útero, finaliza aos 7 dias, né, 6, 7 dias de gestação, e inicia-se a segunda semana de gestação, que é quando aquele embrião começa a perfurar o útero, né, o endométrio, para começar a modificação estrutural. E vocês vão ver o que vai acontecer agora. Como eu falei, tem gente que é de boa. Embriologia eu gosto, mas muita gente não gosta do termo embriologia. Essa disciplina já foi vista por vocês, né, na faculdade, logo no início. Aí eu pergunto para alguém, o que a embriologia estuda? Alguém sabe? Eu já dei várias dicas, praticamente eu já dei a resposta várias vezes. E aí, a embriologia estuda o quê? Ou ninguém tá no cri-cri? Ninguém faz a mínima. É sério que ninguém vai falar, não? Gente, pelo nome, embriologia já diz, né? Na verdade, a embriologia, ela não estuda só o desenvolvimento humano. Ele estuda qualquer tipo de animal, certo? Tanto animal quanto planta. E o nome, né? O nome embriologia, nesse caso, claro que a gente vai estudar embriologia humana, certo? Mas o termo embriologia significa
embrião, né? E o estudo do embrião. É por isso que a gente estuda até a 4ª semana de gestação, certo? Claro que depois do embrião, essa estrutura é chamada de feto, desenvolvimento fetal, que já tem todas as estruturas estabelecidas e o bebê só falta crescer. Por exemplo, a partir do 3º, 4º mês de gestação, o bebê já tem tudo, já tem rosto, já tem olho, boca, nariz e etc. Aí o que vai acontecer? O bebê só falta crescer e ganhar peso e, né, e ficar maior. Só isso. Mas o período é, que é de embrião, o negócio é muito tenso, né? O que acontece dentro desse processo é um negócio tenso, porque é um processo complexo. E principalmente para quem faz nutrição, quem faz biomedicina, é muito importante entender o processo embriológico, justamente porque ele vai depender de fatores externos para que várias modificações, se caso, né, fatores externos, pode modificar essa estrutura e gerar outra estrutura, o bebê nascer com alguma malformação, e isso tudo acontece no período embrionário. A alimentação, a mãe está bebendo, está usando determinados remédios, né, medicamentos, podem alterar o desenvolvimento desse feto, desse embrião, no caso, né? Então, é muito importante entender a embriologia. Aí vamos lá. A gente viu ontem que o início da 2ª semana de gestação é o início da implantação. Eu vou mostrar a imagem, aí vocês vão entender, né? É o início da implantação. Ó como o bebê é, eu vou desenhar aqui. Eu vou me atrever a desenhar. Nesse momento, o que é o bebê? Aqui onde eu vou botar em vermelho é o endométrio, ou seja, a camada de sangue que a mulher menstrua, que ainda está na parte de dentro do útero, a parte interna do útero. Ele está chegando aqui, ó. Essa parte em verde que eu vou fazer é o embrião na superfície dessa camada de sangue, certo? Ele faz isso aqui, ó. E eu vou dizer o nome das estruturas. Aqui. E eu vou desenhar, não, amarelo não, vou pegar o laranja. Isso aqui, ó. E não é isso. É o bebê. O bebê não, o embrião nessa fase de desenvolvimento. E já é vida, viu? Para mim, como biólogo e futuro biomédico, a vida, ela inicia-se no processo de encontro do óvulo com o espermatozoide. Quando começa a divisão celular, a gente já tem vida, certo? Para mim eu não sei se alguém tem um pensamento diferente, mas para mim, a partir do momento que o óvulo encontra o espermatozoide e começa o desenvolvimento, para mim já é vida, certo? Claro que essa estrutura não vai sentir dor, não vai ver e etc. Mas é essa estrutura que vai gerar o bebê, certo? Muitas teorias acreditam que a vida é só após o nascimento, quando o bebê começa a respirar, né? Mas, gente, a partir dos 15 dias de gestação, 2 semanas, o coração já começa a bater. Então, para mim, já é vida. Que estruturas são essas? Deixa eu pegar uma canetinha. Vou pegar o preto para ir apontando. Essa estrutura em vermelho que eu coloquei é o endométrio, que é aquela camada que descama e a mulher menstrua. Na gravidez, né? Esse endométrio ele não descama. Oi, Jacilene. O endométrio ele não descama, ele fica lá presinho e vai servir como cama para o embrião ele chegar. Essa estrutura em forma de círculo que vocês têm aí é chamada de blastocisto. Eu vou mostrar as estruturas para você, é o blastocisto, certo? O blastocisto. Isso aqui que está em verde é um conjunto de células, certo? É um conjunto de células que vai envolver essa estrutura. Imagine uma bola de encher, né? Uma bola de festa. Vocês não enchem? A camada de látex que está ao redor é esse trofoblasto que está em verde. É uma camadinha fininha
que cobre, é um círculo. Lembre que isso aí é uma esfera 3D, viu? Esse buraco que tem aqui é chamado de cavidade blastocística. E vocês vão ver qual é a função dessa cavidade. Ela é muito importante ter essa cavidade no embrião, que é a cavidade blastocística. Essa estrutura em amarelo a gente chama de embrioblasto. É esse embrioblasto que vai dar origem ao embrião, certo? Ao embrião. Ainda aqui não é embrião. Eu chamei embrião como um método tipo didático de falar, mas isso aqui é chamado de blastocisto. Essa estrutura arredondada que tem esse embrioblasto em amarelo, que vai dar origem ao embrião, o embrioblasto é blastocisto. E vocês observam que ele toca no endométrio, que é essa parte vermelha, pela parte do embrioblasto, tá vendo? Que é essa parte amarela. A gente chama isso de polo germinativo, certo? Polo germinativo. Toda vez que uma mulher ela vai tá gerando o bebê tá nessa o bebê, eu já falo bebê, ó, já estou prevendo o futuro. Esse blastocisto, ele vai implantar no endométrio pela região do polo embrionário, certo? Nesse polo. Mas Rinan, para que isso? Vocês vão entender perfeitamente, porque se isso não acontecer, a mulher menstrua. E a gente não sabe, a gente sabe que se a mulher menstruar, a mulher aborta, né? Porque o bebê está conectado ali nesse endométrio. Se a mulher menstruar, esse endométrio ele descama e tipo tira tudo, né? E começa o processo de aborto espontâneo. Não pode, a mulher não pode menstruar. Então, tem o porquê essa estrutura tem que tocar nesse polo embrionário. E vamos lá. E outro detalhe, durante a segunda semana de gestação, o bebê, eu já sempre falo bebê, né? O embrião, o futuro embrião, né? Que ainda não é embrião, a gente chama de disco embrionário, ele é formado por duas camadas de células. Eu vou dar um zoom nisso aqui e eu vou desenhar a estrutura. Olha aqui, ó. Vou desenhar aqui, que eu estou muito didático hoje. Olha aqui, ó. Eu vou desenhar aqui a parte de baixo, né? Que é o trofoblasto. Aí, em amarelo, o embrioblasto. Não é amarelo, é laranja, né? Mas aqui foi amarelo, vai ficar em amarelo. E vai formar uma camadinha, que eu vou botar de azul, aqui em cima. Certo? Essa camadinha é o hipoblasto. Vai começar um processo de diferenciação e eu vou mostrar a vocês a partir de agora. Vamos lá. Isso, gente, é o bebê no início da vida. É uma bola oca cheia de células. Simplesmente assim. E isso, olha o tamanho disso. É um décimo de se não me engano, é 1 milímetro, 1 milímetro. É como se eu pegasse 1 centímetro e dividisse por 10, é 1 milímetro. Esse tamanho aqui é de 1 milímetro. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um processo, né? Deixa eu ver aqui, é 1 milímetro mesmo. Um processo de um embrião, um futuro embrião, isso aqui é o blastocístico ainda, o blastocisto. Essa figura A é um embrião de 8 dias, um futuro embrião de 8 dias. 8 dias. E a imagem em C é um futuro embrião de 9 dias. Vocês observem a quantidade de modificações que um dia de gestação pode acontecer. Observem a imagem A e observem a imagem C. É um dia. Isso aconteceu em 24 horas.
um monte de estruturas se modificou e deu origem a outras estruturas. Com 8 dias de gestação, vocês observam em azul. O que é uma coisa em azul? O endométrio. Eu preferia que eles colocassem em vermelho, né, para ficar mais didático assim para entender. Mas o livro ele trouxe em azul, é o endométrio. Vocês observam que o blastocisto ele está penetrando dentro do endométrio. Esse processo a gente chama de nidação. Nidação é o processo de entrada do blastocisto dentro do endométrio, certo? Mas, Renan, por quê? O bebê ele precisa ficar protegido, né? O embrião ele precisa ficar protegido. Então ele penetra no endométrio e fica protegido do meio externo, certo? Mas outro detalhe, ele tem que produzir uma coisa. Ele tem que produzir uma coisa. Lembra que eu falei que o embrião ele precisa tocar no endométrio para poder não menstruar? E tem o porquê. Observem aqui. Lembra que eu falei anteriormente da cavidade blastocística? Essa cavidade blastocística, ela se modifica numa estrutura que a gente chama de cavidade exocelômica, certo? Renan, o que é celoma? Celoma, em biologia, representa cavidade, uma cavidade. Então, essa cavidade exocelômica significa que é uma cavidade, certo? Celoma, cavidade. Exo significa que fica por fora do bebê. Por quê? Imagine se eu pego uma pessoa, aí eu pego essa pessoa, tiro os órgãos dessa pessoa. Não vai ficar um buraco na barriga? A gente chama aquilo de celoma, que é um buraco aqui. Como eu fui um embrião, então a cavidade minha celômica, cavidade que não faz parte do embrião, exocelômica, fora do embrião, ok? Essa cavidade exocelômica, vocês observam que tem uma membranazinha por dentro de umas células achatadas, ó, amarela. Tá vendo? Aqui eu vou botar a setinha aqui, ó. Aqui, ó. Umas células amarelas. Essa aqui a gente chama de membrana. Isso pode, ela perguntou, né? Porque algumas mulheres podem menstruar depois. Pode ser. Eu vou explicar ainda. Espera, eu não cheguei ainda. Eu vou explicar o porquê a mulher não menstrua e vou falar porque algumas mulheres menstruam. Aqui, ó, membrana exocelômica. Membrana é uma membrana exocelômica porque está fora do bebê, certo? Tudo que é extraembrionário, a gente vai ver que é tudo fora, extra, ou é extraembrionário, certo? Porque não faz parte do bebê. Então, esse buraco todinho não faz parte do bebê por enquanto. Aí, vocês observam que aqui em cima, ó, tem o nome cavidade amniótica. A cavidade amniótica aqui em cima. E tem o âmnio também. Aí o nome, cavidade amniótica. Lembra que nome? Bolsa amniótica, aquela aguinha, né? Que fica cobrindo o bebê. Então, em 8 dias de gestação, essa cavidade, né? Essa bolsa, que futuramente vai ser, né, o córeo e etc., estruturas que vão proteger o bebê, formar aquela bolsa, já começa a ser produzidas a partir dos 8 dias de gestação. E se vocês observarem, né, essa estrutura que está aqui embaixo, que eu vou mostrar agora, aqui, que eu fiz a seta, tem. Eu vou intensificar a cor para vocês observarem. Vou pegar o laranja que fica melhor. Isso aqui, ó. Isso aqui, que eu botei em laranja, é um conjunto de células achatadas, certo? Que a gente chama de hipoblasto. Hipo significa embaixo, blasto, jovem. Então, células jovens que ficam embaixo. E vocês observam que na parte de cima, que eu vou botar em azul, que eu vou botar uma linha, tem umas células colunares. Tá vendo que parecem umas coluninhas em azul?
que eu botei agora, é o epiblasto. Epi significa em cima, blasto, célula jovem. Isso é o bebê. Porque na segunda semana de gestação, até o final da segunda semana de gestação, o bebê, simplesmente, né, que é o embrião, o futuro embrião, ele é 2 camadas de células. Uma camada achatadinha, bem fininha embaixo, que é o hipoblasto, e uma camada mais grossa em cima, que é o epiblasto. A gente chama de embrião bilaminar. Bi, porque é 2, laminar, porque forma lâminas. Eu vou pegar uma folha aqui, eu acho que vocês estão me vendo, né? Todo mundo está me vendo aí na imagem? Bota certinho, pronto. Isso aqui, minha gente, aberto, é o embrião, né? O embrião bilaminar. O disco embrionário bilaminar, ou embrião bilaminar. Minha professora falava embrião, então eu vou falar embrião. Aqui. Em cima, deixa eu pegar aqui. Ui, quase caía para trás. Em cima tem a cavidade amniótica, tá vendo? Isso aqui é a cavidade amniótica e embaixo aqui a carteira é o bebê. Aí você poderia perguntar, Renan, quando o bebê está desenvolvido, né? A cavidade amniótica, aquela bolsa, cobre todo o bebê. E aí só está cobrindo a parte de cima. Como essa cavidade amniótica, que vai gerar a bolsa amniótica, vai cobrir todo o bebê. O bebê, ele vai inverter. Renan, como assim inverter? Esse embrião, ele vai começar, vocês vão observar, né, lá para a terceira, quarta semana de gestação, ele vai começar a curvar, assim, ó. Ele começa a curvar. Vocês estão percebendo que a cavidade amniótica, ele vai seguindo o movimento do bebê, ó. Quando ele curva total e fecha embaixo, a cavidade cobre todo o bebê e esse bebê vai ficar dentro dessa cavidade. Aí vai começar o surgimento do líquido amniótico, a bolsa amniótica vai se desenvolver e etc. Mas o feto, né, o embrião, ele, como posso falar, ele inverte tudo e deita, certo? Isso lá para a terceira, quarta semana de gestação. Se vocês observarem aqui na imagem B, que é essa aqui que está do lado, em 6 horas, olha a modificação estrutural que aconteceu. Tá vendo? Mas a gente não continua, vamos continuar aqui. Pronto. Lembra do trofoblasto que eu falei? Esse trofoblasto, que era na outra figura, essa estrutura em verde aqui, lembra? Essa estrutura em verde, esse círculo verde, que é o trofoblasto. Quando ele vai penetrando, a gente chama isso de nidação, ele se transforma no citotrofoblasto, certo? Que era o trofoblasto, virou citotrofoblasto. Tá, Renan, por quê? Tanto o trofoblasto quanto o citotrofoblasto, ele vai favorecer o surgimento de um conjunto de células que até então não existia, que é esse conjunto de células que está aqui, que eu vou botar em vermelha. Esse conjunto de células aqui, que parece que está enraizando a partir do blastocisto. Essas células a gente chama de sincício trofoblasto. Mas, Renan, por que eu preciso saber do sincício trofoblasto? Lembra que eu falei que ele precisava tocar o endométrio para não menstruar mais? É o que vai acontecer agora. O sincício trofoblasto é um conjunto de células que vai produzir o beta HCG. O beta-HCG. Lembra aquele exame de sangue que as mulheres fazem para ver se está grávida ou não e determinar, eu fiz o beta para ver se está positivo ou negativo. É o beta-HCG. Ele é produzido pelo sincício trofoblasto, certo? E ele começa a ser formado a partir do sexto,
7º, 8º dia de gestação, ele já começa a produção. É mais recomendável que a mulher faça o teste beta para ter certeza mesmo a partir do 10º dia, para ter certeza do processo de implantação do blastocisto. Tá, Renan, o beta-HCG ele serve para quê? Quem está controlando, vocês sabiam, quem está controlando a mulher, então por isso que dá. Você falou 20 dias, que eu vi um 20S, deixa eu abrir aqui o chat. A partir do. É mais recomendável 10, 15 dias de gestação. Já dá para saber, porque a partir do 6º, 7º, 8º, que algumas mulheres variam, entendeu? A partir dos 10 dias, 15 dias. 15 dias é o mais recomendável para fazer o teste. 20 já vai estar. Se for fazer com 20, se tiver grávida já detecta, se não tiver já detecta também. É de certeza, mas a partir do 15º dia, pode de certeza que você já vê. Mas por quê? Qual a função do beta-HCG? Quem está controlando aí para a mulher não menstruar é a progesterona. A progesterona, ela começa a ser liberada em grandes quantidades no período, né? Aí, se tiver, né? Se tiver uma gestação ou não, ela fica esperando em torno de 7, 8 dias aí para não menstruar. Se não for detectado nada, a mulher menstrua, porque a quantidade de progesterona diminui. Se for detectado a gravidez, o beta-HCG ele é produzido nas células do sincício trofoblasto, aí, né, do blastocisto, cai na corrente sanguínea, vai até o ovário e impede que a progesterona diminua a sua concentração. Se ela não diminui, a mulher não menstrua. Quando a mulher depois, né, que a mulher tem o bebê, isso tudinho sai, o beta-HCG vai diminuindo e mais ou menos 140 dias, 60 dias, 3 meses por aí para a mulher regular o ciclo novamente, certo? Então, beta-HCG, ele impede que a progesterona diminua suas concentrações e a mulher não menstrua. Claro que algumas mulheres podem ter alterações nesses níveis de progesterona e algumas regiões do endométrio começar a descamar, certo? O medo aí a mulher pode menstruar por toda a gravidez, no início da gravidez, até a metade da gravidez. Isso porque os índices de progesterona estão alterando. O medo é que uma dessas descamações sejam exatamente onde o embrião está sendo formado. Porque se ele descamar, acontece o quê? O aborto espontâneo. É por isso que teve sangramento, não é normal, vá para um médico, que eu já vi casos que eles tomam, né, as mulheres tomam reposição aí de progesterona para manter os níveis adequados para não ter o processo de menstruação, certo? Aí aqui, ó, vocês observam na imagem B que 6 horas após a cavidade amniótica ela abre mais, tá vendo? Ela dá uma abertura, ela dá uma abertura a mais, mas ainda continua com disco, aqui ó, disco embrionário bilaminar. 24 horas depois, tem a formação de uma estrutura ao redor, que é uma estrutura meio rosada. Não sei se vocês conseguem observar isso aqui, certo? Que é essa estrutura meio rosada, que a gente chama de mesoderma extraembrionário. Por que extraembrionário? Para formar o bebê, estou falando bebê. O bebê, na 3ª semana de gestação, ele tem 3 camadas. Se na segunda tem 2, que é o hipoblasto e o epiblasto, na 3ª semana tem 3, que é a ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, o bebê tem mesoderme, entendeu? Aqui tem o mesoderma também, mas é o mesoderma que não faz parte do embrião. Então, a gente chama de mesoderma extraembrionário. E tem o porquê, certo? Do surgimento desse
mesoderma extraembrionário. Vocês observaram que na imagem A gente tem a cavidade exocelômica, tá vendo? Mas na imagem C, a cavidade exocelômica é modificada pelo saco vitelínico primitivo. Gente, vocês sabem o que é saco vitelínico? Vocês já ouviram esse nome, vitelo? Sim ou não? Jacilene, sim. Márcia disse que não. E se eu disser, Misali disse que sim. Misali participou da aula de ontem, então ela sabe o que é. O que é. Rê disse que sim. Vocês sabiam que vocês comem vitelo? Vocês se alimentam de vitelo. Dentro do ovo, a gema do ovo é o vitelo. Renan, para que serve a gema do ovo dentro ali? A gema do ovo, ela serve para, como posso falar? Para nutrir o embrião, que é o pintinho em desenvolvimento. É a mesma coisa daqui. Esse saco vitelínico, ele vai se transformar no saco vitelínico secundário posteriormente, e ele vai nutrir o embrião em desenvolvimento. Aí você poderia falar, mas Renan, o embrião tem o cordão umbilical para nutrir ele, né não? Mas aí tem cordão umbilical? Não. Então, para que essas células que estão em desenvolvimento tenham nutrientes suficientes, energia suficiente para virar um embrião mais complexo, até a formação do cordão umbilical, a gente tem que ter o saco vitelínico. E por curiosidade, o saco vitelínico posteriormente vai dar origem à cavidade abdominal do embrião, aonde vai ter todos os órgãos internos, vai fazer parte, né? Porque essa cavidade, nesse saco vitelínico, ele vai ser reabsorvido, certo? E vai dar origem à cavidade abdominal e torácica do bebê, certo? Então tem que ter. Mas até a formação do cordão umbilical, que a gente chama de anexos extraembrionários, né? Que o cordão umbilical é extraembrionário, ele vai formar primeiro o saco vitelínico, nutre, depois vai formar o pendúculo umbilical, que não vai ter nem veia nem artéria ali dentro, para posteriormente dar origem ao cordão umbilical, que vai possuir artéria e veia, onde vai ali nutrir o embrião com os nutrientes que ele precisa para o seu desenvolvimento, certo? E esse tamanho aqui, ó, isso aqui é a descrição da imagem, né? Eu vou mandar o livro para vocês em PDF no grupo. 0,1 milímetros de... Ou seja, 1 milímetro é 1/10 de 1 centímetro de tamanho. Olha aí. Vocês observam que esse sincício trofoblasto, ele vai crescendo, ele vai perdurando, né? Deixa eu ver aqui. Gente, se não me engano, é que eu não coloquei aqui. Se não me engano, isso aqui é, como posso falar, 9, 10, 11 dias de gestação, viu? Esse processo. O sincício trofoblasto, ele vai ganhando tamanho. Por quê? Ele tem que liberar mais beta-HCG. Além disso, cada vez mais beta-HCG, ele controla os níveis de progesterona e a mulher não menstrua. E se vocês observarem entre a imagem A e a imagem B, praticamente é a mesma coisa. Mas vocês observam também que dentro desse cisto trofoblasto, os vasos sanguíneos, eles começam aqui, ó, os vasos sanguíneos, eles começam a se fusionar. Tá vendo? Por que eles têm que fusionar? Gente, uma célula só precisa de nutrientes para funcionar? Não, ela precisa também de oxigênio, certo? Então, o sangue que está em volta desse blastocisto vai fornecer oxigênio para essas células para fazer a sua demanda metabólica, certo? E a principal diferença entre
a imagem A e a imagem B, além da fusão das glândulas, observem, né, que eles fusionam com as glândulas uterinas, o afusionamento desses vasos sanguíneos, a gente também tem aqui embaixo, ó, essa região de tampão, tá vendo? O tampão, que é aonde o blastocisto se implantou e é um processo de cicatrização ali embaixo, que é chamado de tampão. O embrião ainda ele é bilaminar, certo? É apenas constituído pelo epiblasto e o hipoblasto, mas na imagem B começa a surgir outras estruturas, que como esse embrião ele começa a aumentar esse blastocisto de tamanho, é, e ele está recebendo, né? Porque vários vasos sanguíneos estão fusionando. Ele disponibiliza, além de oxigênio, disponibiliza também plasma sanguíneo, líquidos. Olha, várias glândulas também. Então, esse blastocisto, ele começa agora a receber muito líquido. Ele vai fazer como esponja. Ele vai reter líquido. E começa, dentro do celoma, aqui não, dentro do celoma, começa a surgir espaço celômico extraembrionário. São cavidades repletas de líquidos que não fazem parte do embrião. É por isso que é extraembrionário. Isso aqui é essa imagem preto e branco, né? Era para ser colorido, mas está em preto e branco porque é muito pequeno. Às vezes o microscópio não fornece imagens tão nítidas quando está em colorido, né? Vocês sabem que é essa estrutura que está mostrando aqui em, pela setinha branca, isso justamente é aonde o blastocisto penetrou e cicatrizou. Essa região de cicatrização aqui, ó, o blastocisto está exatamente embaixo. Embaixo dessa cicatriz tem um embrião de 12 dias em formação, certo? Aqui, ó, isso é uma imagem de frente, certo? Imagem de frente. Aqui é uma imagem cortada transversalmente. Vocês observam o quê? Aqui. Eu vou pegar as cores aqui para ir separando para vocês entenderem. Toda essa região aqui, toda essa região é o endométrio, certo? O endométrio ele é formado por duas camadas. A camada esponjosa é onde tem vários vasos sanguíneos, várias glândulas, e a camada mais compacta, onde há uma diminuição desses vasos sanguíneos e uma diminuição dessas glândulas, certo? Aqui embaixo, vocês podem ver um círculo, ó. Aqui nesse círculo, a gente tem o blastocisto e aqui o disco embrionário, mesmo aqui, ó, onde eu estou botando em azul, onde tem o epiblasto e o endoblasto. E o endoblasto, o hipoblasto, né? Epiblasto e o hipoblasto. E aqui embaixo é aquela região daqui, ó. Essa região daqui, ó. Essa regiãozinha, essa região aqui de baixo. Que logo abaixo está o blastocisto com o embrião bilaminar. Outro detalhe, aqui não dá para ver, mas possivelmente o sincício trofoblasto ele está irradiando por essas cavidades, por esses vasos sanguíneos, pelas glândulas, né, endometriais, para fornecer nutrientes também, para fornecer oxigênio para o desenvolvimento desse embrião que está aí. Olha aí o zoom bem de perto de uma imagem de cito alguma coisa. É a imagem da célula, né, de microscópico, e aqui a gente vê perfeitamente o que eu mostrei. Isso é uma imagem real de um embrião de 12 dias, certo? Onde a gente vê o saco vitelínico primitivo, que é essa cavidade repleta de líquido nutricional. A gente tem a camada mais externa, que é o mesoderma extraembrionário, certo? Que fica aqui, ó. Toda essa região aqui.
certo? A gente tem aqui, vocês conseguem, eu não sei se vocês conseguem observar, mas eu consigo ver. Eu vou pegar aqui, ó, a gente consegue ver o hipoblasto exatamente aqui, e aqui em cima o epiblasto, perfeitamente aqui, ó, aqui em cima. E aqui em cima que eu vou fazer ainda, tá bem fininho porque tá esmagado, aqui em cima, ó, a gente consegue ver uma pequena cavidadezinha, que é o âmnio, certo? E se vocês tiverem um olho assim, né? Você ainda consegue ver aqui, ó, o sincício trofoblasto, aonde eu tô botando em roxo, ó, se expandindo dentro do endométrio. Então a gente vê muita coisa aí, certo? Aí o que vai acontecer? Lembra desse saco vitelínico primitivo? Ele vai sofrer um processo de invaginação. Ele vai sofrer um processo de invaginação e vai se partir em dois. Olha aqui, ó. Isso aqui é o saco vitelínico. O embrião ainda é bilaminar, certo? E ele começa a se partir em dois. Olha aqui, ele se partindo e na imagem B ele se partiu. E embaixo ele vira o resquício do saco vitelínico primitivo. Essa estrutura posteriormente ela se degenera, né? Para dar origem ao saco vitelínico secundário. Esse realmente vai ter a quantidade, né, de nutrientes ali para nutrir esse embrião. E agora, o meu sorriso. E agora o bebê, né, o embrião, ele vai surgir o protótipo do cordão umbilical, que a gente chama de pendúculo do embrião, que é uma haste de tecido, né, conjuntivo, que vai conectar o embrião à parede desse blastocisto, né? E se vocês observarem aqui, vai surgir uma placa pré-cordal. O que significa, René, essa placa pré-cordal? A placa pré-cordal vai dar origem, né, à notocorda posteriormente. E o que é a notocorda? Todos os animais, se é rato, se é mamífero, se é ave, se é réptil, se é anfíbio, se é peixe, todos os animais, no seu desenvolvimento embrionário, ele vai surgir com uma estrutura que ela vai ser chamada de notocorda. É uma estrutura de sustentação do embrião. É uma estrutura rígida em forma de haste que fica no meio do embrião para dar sustentação a ele, porque o embrião logo no início é um monte de célula mole, né? Um monte de célula mole. Então ele poderia chegar a qualquer formato. Nós já temos a coluna vertebral, né? No embrião não tem coluna vertebral. Apesar que a notocorda vai estar futuramente ali com os processos de surgimento das vértebras, futuramente. Mas inicialmente ela dá sustentação ao corpo. Inclusive, vai ter, né? Eu vou desenhar um protótipo do embrião aqui, visto de lado. Essa bola aqui é o embrião. Aí, olha o que vai acontecer futuramente, né? Um pouquinho depois. Em vermelho, vai surgir o tubo neural, né? Em vermelho, o tubo neural. Embaixo do tubo neural, eu vou botar em verde, vai estar a notocorda. E essa notocorda, futuramente, ela vai envolver esse tubo neural, formando a coluna vertebral. Lembrando que o tubo neural, nos mamíferos, principalmente, né? Ela é dorsal. O que significa dorsal? Fica nas costas. Existem alguns animais que no seu desenvolvimento o tubo neural ele é ventral na parte da barriga, mas nós, mamíferos, vertebrados no geral, né? Peixes, aves, répteis e mamíferos,
o desenvolvimento do tubo neural, que acontece na terceira semana de gestação, certo? A gente chama ela de... ela é dorsal, né? Eu queria chamar algum nome aí. E outro detalhe, a partir desse momento, não sei se vocês estão observando, mas tem uma estrutura em preto aqui. Ela começa a projetar esse blastocisto, que agora já tem embrião, né? Ele começa a projetar, a gente chama isso de vilosidade coriônica primária, tem a secundária, tem a terciária. Ela começa a enraizar, porque agora o bebê, o embrião começa a se desenvolver cada vez mais, ele precisa ficar cada vez mais preso, né, aí dentro. Aí, bem de perto, isso é um embrião. Olha aqui, vai ter em azul, né? Isso aqui é mais ou menos, a imagem C, né? É mais ou menos 14 dias de gestação, certo? Quase 15 dias de gestação, quase no final da segunda semana, né? Aí a gente tem aqui o epiblasto, que está em azul, o hipoblasto, que está em amarelo, e o surgimento da placa pré-cordal, que vai dar origem à notocorda. Em cima tem a cavidade amniótica e tem o âmnio, que vai envolver o bebê, o embrião. A gente tem, deixa eu ver, o disco embrionário bilaminar, porque é da segunda semana de gestação. Então, eu quis trazer do livro, né, esse esquema para mostrar direitinho o passo a passo que vai acontecer aqui. Vamos lá, deixa eu pegar outra caneta de outra cor. A gente vai finalizar aqui, deixa eu ver aqui. Não, pronto, é aqui não, não. Ah, gente, tem gravidez ectópica, tem tanta coisa, mas a gente continua semana que vem. Eu vou ver até aqui. Gente, vocês podem me dar mais uns 15 minutinhos. Aí a gente vê mais algumas coisas aqui. Mas vamos aqui, ó. Vamos lá. O epiblasto, que é a região de cima do embrião, ele vai dar origem ao ectoderma, certo? O ectoderma do âmnio. Ectoderma significa a superfície, né? Do âmnio, da cavidade amniótica, a superfície. E vai dar origem ao ectoderma do embrião, certo? Vocês têm que saber que na terceira semana de gestação, como eu já falei, o embrião tem 3 camadas: ectoderma, mesoderma e endoderma. Renan, o que significa isso? É a partir dessas 3 camadas do embrião, que a gente chama de embrião, placa embrionária, embrionária trilaminar, certo? Cada conjunto de células, a gente chama do tecido, né? Ectoderma, mesoderma e endoderma, vai gerar os órgãos desse bebê, certo? É na terceira semana também, para a quarta semana, que a gente vai ter a formação dos órgãos, que a gente chama de gástrula. Lembra que a gente acabou de falar agora que era o blastocisto? Quando começa o surgimento das células que vão dar origem aos órgãos, gástrula. Quando vai dar origem ao sistema nervoso, neurula. Entendeu? Então, por exemplo, a ectoderme, ecto, fora, derme, tecido, são os tecidos embrionários que vão dar origem à pele, às unhas, os folículos que vão dar origem ao cabelo, alguns músculos. O mesoderma pode dar origem a outros músculos, órgãos internos, alguns órgãos internos, ossos. Endoderma, endo significa dentro, né? Derma, tecido. Então, pode dar origem ao sistema digestório, órgãos, sistema urinário, coração e etc. Então, para que a gente tenha a formação de órgãos, a gente tem que ter a separação desses tecidos, que até então a gente não tem. O embrião ele é bilaminar, certo? Esse bilaminar vai dar origem aí ao epiblasto e o hipoblasto. O epiblasto
Na terceira semana de gestação, vai dar origem ao ectoderma embrionário, certo? Porém, na terceira semana de gestação, vai ter o surgimento de uma linha primitiva. Eu vou mostrar para vocês quem seria essa linha primitiva. E essa linha primitiva, ela vai dar origem ao mesoderma embrionário, vai dar origem ao endoderma embrionário, vai dar origem à formação da notocorda embrionária. O hipoblasto, ele deu origem ao endoderma do saco vitelínico, ou seja, a camada interna do saco vitelínico, certo? Que posteriormente vai dar origem ao mesoderma extraembrionário, certo? Mas o que é importante daqui é o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, certo? Que o mesoderma e o endoderma vai surgir aí a partir da linha primitiva que derivou da camada do epiblasto, ou seja, resumindo, o epiblasto dá origem a tudo, a todos os órgãos. O hipoblasto vai gerar outra coisa que depois não tem mais função nenhuma, gerando aí, né? Resumindo. Então aqui, ó, vocês observaram que agora, deixa eu ver, tá? Vocês estão observando aqui que agora o embrião parece um saquinho. Ele é assim, ó. Acho que dá pra ver, né? Ele é formato saquinho assim. Assim. E ele tem um pendúculozinho aqui. Que é o pendúculo embrionário, né? O pendúculo umbilical, que vai dar origem ao cordão umbilical. Certo? Isso aqui é uma ultrassonografia endovaginal, certo? Do saco coriônico. Isso aqui é a bolsinha d'água. Não tem essa bolinha aqui? Pronto, essa bolinha aqui. E o embrião está no meio. Ele está vendo essa bolinha aí. Como é muito pequenininho, aí não dá para ver o embrião ainda. É por isso que, às vezes, né, dá para ver. Por exemplo, como eu sei que isso aqui não é uma gravidez anembrionária, né? Significa que não tem embrião. Não dá para perceber ainda. É 14, 15 dias de gestação. Não tem como. Certo? Então, normalmente, o médico diz: volta daqui a 2 semanas, volta daqui a uma semana para a gente ver o embrião, porque a gente observa toda a estrutura, né, o saco, esse vazio, mas não consegue observar o embrião ainda, por ele ser muito pequenininho, milímetros, né? Aí não dá para identificar se realmente é um embrião que tem ali dentro. Aí demora um pouquinho, mas o saco tem. Se caso depois de 2 semanas, 3 semanas, for refazer o exame e ficar dessa mesmo formato, significa que foi uma gravidez anembrionária. Lembra lá do embrioblasto? Significa que o blastocisto não formou embrioblasto. Se não forma embrioblasto, não forma embrião. Certo? Porque para ter embrião tem que ter embrioblasto. Ele tem toda aquela cavidade blastocística, lembra? Todo aquele buraquinho que vai dar origem ao saco vitelínico e etc. Mas não tem o embrião. Aí fica só a cavidade. Perguntaram ontem se é uma gravidez psicológica. Não. Aí teve sim óvulo, espermatozoide, fecundação, nidação, cistiço trofoblasto, beta-HCG, faz exame de sangue, tudinho, tá grávida. Porém, não teve o desenvolvimento do embrioblasto. Só teve desenvolvimento de tudo que era extraembrionário. Lembra do extraembrionário? Todas as estruturas extraembrionárias, sim, mas o embrião, não. Olha aqui. Vamos lá. Isso aqui é um corte histológico real, certo? Do embrião aqui, com cerca de 14, 15 dias de gestação. Vocês observam o que é aqui? Vocês observam o saco vitelínico, bem grande aqui, embaixo. Tá vendo essa bolinha? Essa bolinha é o saco vitelínico, que é onde vai nutrir o embrião. O embrião aqui, bilaminar, certo?
o pendúculo do embrião e âmnio, que tem uma cavidadezinha aqui em cima, que é o âmnio, que é onde vai dar origem ao saco amniótico, né? Aquela estrutura que dá para ver na ultrassonografia é esse espaço vazio aqui tudinho, certo? Aqui dá para ver também, deixa eu ver, importante, nada não. Aqui é o celoma estrebilionário, né, que é a cavidade, pronto. Aí, eu fiz o quê? Eu peguei essa imagem e cortei isso aqui, ó, vou fazer esse quadrado aqui, ó. Apenas no embrião. Olha ele aqui, bem de perto. Ah, agora dá para ver direitinho, né? Olha, o, o pendúculo do embrião aqui, ó, que é essa região aqui é o pendúculo do embrião, certo? O âmnio, essa estrutura aqui de cima, a gente consegue ver perfeitamente o epiblasto mais grosso aqui, o hipoblasto mais fininho aqui, o disco bilaminar e aqui o saco vitelínico secundário, que vai dar origem ao que vai dar origem aí o nutriente para o embrião, certo? Quando o bebê ele vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar o vermelho. Ele vai curvar assim, ó. Ele curva por cima desse saco amniótico aqui. Saco amniótico não, saco vitelínico. Então ele vai englobar para a barriga do futuro bebê esse saco vitelínico, dando origem à cavidade celômica, né, do bebê. Certo? Que é onde tem todos os órgãos. Pronto, gente. A gente finaliza aqui, porque depois eu vou comentar sobre gravidez ectópica, quais são e para onde vai o bebê, porque a gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar, ó, a gravidez ectópica aqui, as imagens reais de gravidez ectópica, a gente chama de destinos, os destinos do trofoblasto, né? O destino do... Ai, como é o nome do negócio? Eu me esqueci. Do blastocisto. Os destinos do blastocisto. A gente vai ver que ele pode ficar na tuba uterina, ele pode ir pro fígado, ele pode ter uma gravidez no estômago, pode ter uma gravidez perto da bexiga e pode ter gravidez em todo lugar. Gravidez no próprio ovário é muito raro, mas pode ter gravidez no próprio ovário e a gente vai ver também, certo? Gente, vocês gostaram da... Eu sei que é muito chato, é muito nome, mas vocês, eu quero ouvir de vocês. Vocês entenderam o negócio da coisa?